Aleluia. Primeiramente a nossa adoração. Te louvamos, ó Pai bendito. Aleluia, pela tua grandeza. Glória a Deus, o santo, o eterno, o soberano Deus, o único Senhor. Pai, rendemos graças a ti, ó Deus. Aleluia, pela tua graça, o teu amor. Louvado seja Deus. Ó Pai bendito, clamamos a ti, Senhor, esta noite, pela unção, pelo derramamento do teu Espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pedimos que o Espírito Santo venha de uma forma sobrenatural neste lugar e nos encha de poder, nos encha, Espírito Santo, que nós possamos transbordar esta noite na presença do nosso Deus. Aleluia. Pai querido, precisamos do teu mover. O mover do Espírito Santo é uma necessidade para nós nesses dias. Espírito Santo vem. Glória a Deus. Quantos aqui querem o Espírito Santo? Está muito fraco, assim ele não vem não. Quantos aqui querem o Espírito Santo? Aleluia, louvemos o nome do Senhor. Glória a Deus. Ora vem Espírito Santo sobre nossa vida. Toma frente, Espírito Santo. Fala conosco. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória, graças a Deus. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Espírito Santo, se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Manda o mar parar, é o dono dos meus sonhos, é o dono da
tuas mãos os sonhos do meu coração. Aleluia, Senhor da glória. Aleluia, antes de você. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, de sonhos no meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, e os sonhos no meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Oh, xalabalabalai. Glória a Deus. Antes de você se assentar, levante as mãos ao céu mais um pouquinho. Aleluia, aleluia. Eu quero falar essa noite sobre o Espírito Santo. E eu quero que desde já você comece a buscar o Espírito Santo. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deseja o Espírito Santo no teu coração. Aleluia. Espírito Santo, vem com poder esta noite neste lugar. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Aleluia. A Tua vinda, aleluia, é muito especial. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é sua. Glória a Deus. Xalabassuri, alabassuri, alabassuri, alamá. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Xalamassuri, alabalabalai. Xalabacanta, alabashuri, alabalabalai. Xalabalabalai, xalabalabalai, alabalabalai. Oh, glórias. Glórias, glórias, glórias. Salamanara bacanta. Bendito Espírito Santo. Vem com graça, vem com poder. De Ti
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Pai querido. Ai, Senhor de Ti, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Aleluia. Toda glória seja dada ao Teu nome, Senhor. E menos de mim. Que diminua eu e Ele cresça. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Toma conta deste lugar, Senhor, de cada coração, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, mas continue orando, continue buscando. Glória a Deus. Tenha sede do Espírito Santo. Tenha um desejo bem grande. Que o Espírito Santo venha encher o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Cantemos ao Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Graças a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Vamos nos entregar por completo esta noite. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu anseio por ti, Espírito Santo. Eu me rendo. Renda-se na presença do Senhor. Aleluia. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meus
tua presença sacia todo o nosso ser, Senhor. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Santo é o teu maravilhoso nome, Deus. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Aleluia. Vai orando, vai buscando a presença do Senhor. Vai exaltando o nome do Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Pai bendito. Tu és o Senhor soberano dos céus e da terra. Poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer Aleluia, vem com teu fogo, vem com teu poder de cura. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Graças a Deus, o Consolador,
o Espírito da verdade. Alamassuri, 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 alamassuri. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, vai orando, vai orando. Vai orando em espírito, buscando a face do Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, ó Deus, aleluia. Aleluia. A minha alma anseia pela tua presença, Senhor. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia. Saramanara Massúria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso quebrar o protocolo? Pode cantar. Vocês podem tocar e cantar. Espíritos, vem. Como que é mesmo? Fugiu, eu estava com ele na cabeça aí. O Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Glória a Deus. Vai orando, irmãos. Vai orando. Vai buscando a presença de Deus. Espírito, se coloca em pé, irmão. Enche a minha vida. Mas deseje o Espírito Santo. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e
do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Sai dos seus lugares, vem aqui. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Canta. Eu quero ouvir o barulho de oração aqui nesse lugar. Eu quero ouvir o povo de Deus orando. Pode cantar. Aleluia. Labacanta, labalabassúria. Diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aleluia. Vai orando. Aleluia. Vem Espírito Santo. A promessa do Pai. Aleluia. A promessa do Pai. Receba revestimento do alto. Receba revestimento do alto. Oh, glória. Receba Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Vai orando. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha
maravilhoso, Deus santo eterno. Oh, maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito, aleluia, 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 aleluia. Precisamos do revestimento do Espírito Santo, precisamos andar cheios do Espírito Santo, aleluia. A lâmpada do crente não pode apagar. Diga comigo, a lâmpada não pode apagar. Não pode apagar. Porque as virgens que representavam a igreja, 50% delas estavam com suas lâmpadas apagadas. Mas aquelas que estavam com as lâmpadas acesas, quando nós oramos e nós nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos abastecendo a lâmpada para quando Jesus voltar, não fiquemos desesperados, que a igreja não fique desesperada, porque a lâmpada apagou. Aleluia. Podeis sentar, irmãos, abençoados. Podeis sentar, os músicos podem sentar. Abençoados também. Aleluia. Glória. Livro de João. Evangelho de João. Capítulo 14, verso 16 e 17. Aleluia. Vamos falar do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Amém? Todo mundo achou? João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, né? E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Alguém pode dizer amém? Amém. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Em 1 Coríntios 3,16, né? A palavra do Senhor diz assim: e não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, o Senhor Jesus, aqui nesse trecho, Ele estava próximo à sua partida, e Ele queria instruir os seus discípulos, né? E essa palavra também é para nós. O Espírito Santo é o substituto de Jesus. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma força sobrenatural, mas o Espírito Santo é uma pessoa.
Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. Ele não tem um corpo igual o nosso. Nem como o corpo de Jesus, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Mas ele tinha um tempo de ministério terreno. Mas ele prometeu e ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava prometido lá no livro de Joel, capítulo 2, ali por volta do versículo 28. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, aqui no livro de Atos, capítulo 1, Atos 1, versículo de número 8. A mão está lisa. Jesus, ele fala da promessa do Pai. Jesus fala no verso 4, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvisse. Esta promessa que fala aqui é aquela promessa lá de Joel, a promessa de meu Pai, né? Aquela promessa que nos últimos dias. Mas os últimos dias não é agora. Mas como Jesus falou para eles, e eles receberam naquela época, né? De Jesus para cá, né? Passou a valer os últimos dias. Amém? Mas Deus alongando, nossa, 2000 e tantos anos, né? Para Deus não é nada. Amém? Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No verso 8 ele fala assim: mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tem gente por aí que bate na porta das pessoas e se dizem testemunhas. Mas estas testemunhas não têm o Espírito Santo. Pode perguntar para eles se eles são batizados no Espírito Santo. Eles vão falar que não, que o batismo com o Espírito Santo foi lá para os apóstolos de Jesus. Depois acabou. Mas isso não é verdade. Ele já dá uma dica aqui, né? Testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas no capítulo 2, quando eles estavam reunidos, né, lá no dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou-se uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios
do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles receberam. Mas como você diz, que é para nós, como que você tem essa certeza? A palavra, aí no capítulo 2, verso 38, fala assim, 39, sobre o derramamento do Espírito, ainda estava falando, pois para vós outros, é a promessa, para eles lá, que estavam vivendo aquele momento, para vocês, para vós outros, é a promessa, para vossos filhos, quer dizer, para as outras gerações, amém? Para todos os que ainda estão longe, para aqueles que ainda viriam a nascer, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Você é um chamado. Você está aqui porque você é chamado. Amém? Aleluia. Então, o Espírito Santo é para nós. Qual a função do Espírito Santo? Para chegar na igreja e falar em línguas. Não somente. E é muito bom falar em línguas. A Bíblia fala que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Nós não entendemos se não houver quem interprete. Mas uma coisa eu sei, nós estamos sendo edificados, fortalecidos. Nós estamos orando, quando oramos em línguas, estamos orando segundo a vontade de Deus. E nada melhor do que orar segundo a vontade de Deus. Além de falar em línguas, o Espírito Santo nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele se ocupa tão somente em agradar ao Senhor. O Espírito Santo nos convence. Ninguém precisa dar de dedo, no nariz de ninguém e dizer, você está em pecado. Não, o Espírito Santo vem. Eu falhei, eu pequei, e Ele nos ajuda. Irmãos, tudo é Deus que faz na nossa vida. Por nós mesmos, irmãos, humanamente, só nós não conseguimos andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Por mais que a gente se esforce, nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele nos guia a toda a verdade. Ele fala, Ele nos corrige, Ele nos capacita. Precisamos. A igreja do Senhor Jesus, nesses dias que nós estamos vivendo, precisa da presença do Espírito Santo. Não podemos ir na vida espiritual, como filhos de Deus, como servos do Senhor, no automático. Sabe o que é ir no automático? Ir no automático, eu que trabalho com máquina teria uma explicação, mas talvez não vai servir para todos.
Mas no automático significa aquela coisa que vai, né? Vai no embalo, vai porque a gente está acostumado a fazer, né? Estamos acostumados a sair de casa, a vir para o culto, sentarmos, ouvimos um louvor, uma palavra, e amém, está tudo bem. Isso é no automático. Aí no outro culto a gente faz a mesma coisa, toma banho, troca de roupa, vem para a igreja, senta no banco, olha a banda cantar um louvor, 2, 3, 4, aí ouve uma pregação e vai embora. Irmãos, se não estivermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o selo da promessa que vai nos levar à eternidade. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos vencer o mundo lá fora. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos aguentar as tribulações. Sabe por que muita gente desiste? Porque não anda cheio do Espírito Santo. Ou nós estamos no Espírito, ou estamos na carne. E a carne cogita das coisas do mundo. Mas o Espírito, ele cogita, ele anseia das coisas do alto, ou seja, das coisas de Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, irmãos. Os dias estão ficando perigosos, né? Guerra para todo lado. Oremos, né? Mas é inevitável que isso não aconteça, porque está escrito: guerras, rumores de guerra, e tudo isso mostra que o fim está próximo. Vamos buscar, irmãos. Vamos buscar mais a Deus, amém? Vamos orar. Vamos ser cheios do Espírito. Você vai embora daqui hoje, você não vai esquecer desta mensagem. Às vezes nós temos a tendência de esquecer. Se perguntar amanhã, se você encontrar alguém que veio aqui hoje, você pergunta: o que o irmão pregou? Então guarda bem, porque de repente alguém pergunta, fala assim: ai, não lembro direito, ai, tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para fazer, tanta correria. Ai, o que foi mesmo? É verdade, é verdade. Então, não esqueça, guarda no teu coração. Eu quero que o mesmo Espírito fique soprando no teu coração, no teu espírito, porque o Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito. Que ele fique tocando no teu espírito, para que você lembre dele. Vai lembrando assim: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso dormir com o Espírito Santo, eu preciso acordar com o Espírito Santo. É Ele, foi Ele que Jesus enviou para ficar no lugar do Mestre. E Jesus, ele andava com os discípulos, né? Mas Jesus não podia entrar dentro deles. Sim ou não? Podia. Vocês estão acordados? Amém? Amém. Jesus não podia entrar, ele estando
num corpo, ele não podia entrar dentro deles. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, irmãos. Imagine, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Olha que privilégio, irmãos. Em meio às turbulências desse mundo, há um Deus que habita na pessoa do Espírito Santo, dentro de um ser humano como nós. Falhos, imperfeitos, mas ele habita dentro de nós para nos conduzir àquilo que é certo. Mas há uma coisa na palavra de Deus: nós podemos entristecê-lo. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós falamos o que não deve, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas ele não avisa que está indo embora. E a gente continua vindo para a igreja, a gente continua fazendo tudo aquilo que a gente faz. Porque as pessoas continuam no embalo. Não podemos servir ao Senhor no embalo. Temos que servir ao Senhor cheios do Espírito Santo. Amém? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a sua mão. Quantos aqui querem mais? Ah, mãe, eu sou cheio do Espírito Santo, tal. Eu desejo mais. Eu quero mais. Aleluia. Eu estava lendo uma matéria e aquilo tocou meu coração, porque as igrejas ultimamente, estou falando essa aqui, a nossa igreja, irmão, às vezes serve para todos. Estão deixando de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo substituído. Substituído por muitas coisas. Shows, gospel. Gente ganhando muito dinheiro para fazer um show gospel. Aquele dom, aquele talento, né, que o Senhor nos dá, irmãos, é para fazer para Ele. Amém? Não é para encher o nosso bolso. Vamos melhorar, amém? Vamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Vamos ser cheios do Espírito Santo, né? Capacitados na palavra. Nós temos que ter entendimento, irmãos, daquilo que nós fazemos. Precisamos orar. Os dias são maus, irmãos. Já estamos entrando nos dias maus. Não quero atemorizar ninguém, mas se esse negócio vira para o lado de cá,
E aí, estamos preparados? Estamos preparados para tudo? Paulo diz que em Cristo até o morrer é ganho. Uma pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, ele não tem medo nem da morte. Lembra de Estevão? Não é? As pedras vinham e ele via o céu aberto. Aleluia. E ele dava glória a Deus. Foi morto ali, adorando ao Senhor. Estava pouco importando com o que estava acontecendo aqui embaixo. O alvo dele é o céu. Amém? Seu alvo é o céu. Amém, irmão? Não tenha medo do que possa acontecer aqui. Nós estamos próximo do final. Isso não é conversa para a gente ficar atemorizado. Não. Jesus já nos deu uma vida eterna, né? Ainda deu o seu Espírito. Por isso, irmãos, que nós vamos ser indesculpáveis diante de Deus, se nós não obedecer a sua palavra. Porque Ele deu a palavra, Ele deu a sua vida por nós, né? Nos deu a salvação gratuitamente, né? Ele não falou, olha, vocês me aceitem, lê a palavra, vocês se viram, agora é com vocês. Não. Ele falou, eu vou dar o Espírito Santo para vocês ainda, né? É o mesmo que você pega. Vem cá, meu amor. Você pega na mão de alguém, né? Fala assim, não, você não está sozinho, você não está sozinha, né? Eu estou aqui, olha, estou aqui com você, né? O Espírito Santo falando para nós. Estou dando um exemplo aqui, né? Faz de conta que eu sou o Espírito Santo. Você não está sozinha, o Espírito Santo está aqui. Amém? É muito mais ainda do que isso. O Espírito Santo não dá a mão para nós, Ele está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Se coloca de pé. Levante as mãos aos céus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, Senhor, com os teus servos, esses irmãos, meu Pai. Esta noite aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais buscar a tua face de todo o nosso coração. Andarmos na tua presença, Pai. Andarmos contigo, como vários homens de Deus andaram na tua palavra, Pai. Aleluia. Queremos andar, Pai. Andar contigo, andar com Deus. Glória a Jesus. Como Enoque andou. Oh, Pai amado. Nos dá vitória no decorrer desta semana. Nos abençoa, Pai amado. Nos livra de todo mal. E abençoa, Pai amado. Abençoa teu povo Israel. Abençoa, Senhor, aquela nação. E a igreja de Cristo que está no Irã. Abençoa, Senhor, e guarda. No nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, todo o teu povo, toda a tua igreja na face da terra. E desperta. Dá um avivamento, Senhor. Dá um despertamento na igreja, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus.